Olá pessoal, tudo bem com vocês? Leão, chegou a sua vez, Leão. Hoje nós vamos fazer um trabalho forte aqui, hein? Leão, salve o povo cigano, salve a egrégora cigana, Oriô, cigano Esmeralda, vem mostrar para você aquilo que você precisa entender sobre os seus relacionamentos atuais, sobre a sua vida, sobre tudo que você está vivenciando, que você fala, eu não entendo, eu não percebo, eu não consigo compreender por que esse problema com familiar, eu não consigo perceber por que meu relacionamento com o dinheiro, com o trabalho sempre foi ruim. Você não consegue entender porque não está nessa vida. Isso é herança de vidas passadas. E hoje nós vamos mexer nessas cumbucas, hein, Leão? Hoje, como você viu aí no tema do vídeo, como a sua herança de vidas passadas influencia os seus padrões de relacionamentos. E quando a gente fala padrões de relacionamentos, é amoroso, é afetivo, é familiar, mas também é com trabalho, com dinheiro. Às vezes você tem um bloqueio aí na vida profissional e não é dessa vida. E hoje você vai saber se tem, se não tem, o que tem. Quais são os padrões, né? Que você repete da sua ancestralidade, dos seus ancestrais e que não é legal. Quais são os padrões que é legal, que você precisa potencializar. Nós vamos ver tudo isso. Se prepara, hein, Leão? Mensagem forte. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha cigana de fé. Eu vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha cigana de fé. Ela parou e leu minha mão. Oriô, saravá, salve o povo cigano. Leão, olha para a chama dessa vela e vamos de decreto. Enquanto eu faço aqui a preparação da sua primeira mandala, digita aqui nos comentários: eu aprendo com o passado, mas decido me desprender dele. Eu aprendo com o meu passado, mas eu decido me desprender dele. Eu vou deixar, se eu lembrar, né, anexado aqui no primeiro comentário, tá? Para vocês fazerem esse decreto e, se possível, né, fazer por uma semana, até a semana que vem, né? A próxima energia que vem conversar com vocês. Porque, Leão, quando você fala eu aprendo com o meu passado, mas eu decido me desprender dele, você está tirando o peso dos seus ombros. Você tira o peso das costas. Você decide andar sem o peso do passado, daquilo que deu errado, aquilo que machucou, tá? Então, digita aqui nos comentários e entra em ressonância com isso, tá, meus amores? Vamos lá, Leão. Leitura forte, porque nós vamos mexer na sua herança de vidas passadas, quem você foi, as suas vidas anteriores, lembrando que também tem vidas paralelas, multidimensionais, tá? Nós vamos mexer também com a sua ancestralidade. Então, vamos mexer nas cumbuca, né? Isso aqui não é só um trabalho de tarô, é um trabalho espiritual, é como se fosse uma terapia, tá? Então, fica até o final que muita coisa vai ser esclarecida, certo, meus amores? Se você quiser comprar vela para acender para o povo cigano, para sua cigana ou para o seu cigano, vela pode ser a verde, pode ser a vela amarela, vermelha, pode ser colorida, tá? Um dia você pode acender azul, enfim, aqui você sentir. Eu vou deixar alguns itens aqui na descrição do vídeo, né? Taça para o povo cigano, se você quiser comprar, toalha para colocar aí no seu altar, né? Da cigana, enfim, o que eu achar interessante eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Certo, Leão? Agora é a hora que você deixa o seu like, deixa o seu reparo o vídeo, apoia o meu trabalho, né? Pode ter certeza que o universo devolve essa troca para você em algum lugar. Algo é reconhecido na sua vida quando você também reconhece o valor desse trabalho, tá? Então, like, repara o vídeo e vamos lá. Carta da clareza.
Isso aqui é muito lindo, tá, Leão? Por quê? Como a sua herança de vidas passadas influencia os seus padrões de relacionamentos atuais. Ótimo isso aqui. Você, nessa reencarnação, presta atenção. Nessa reencarnação aqui, nesse Aie, nessa terra aqui que você está pisando agora, nessa dimensão, tem muitos que estão quitando dívidas. Quitei o karma. Paguei. Eu fiz lá o carnezinho. Hoje em dia não é carnê mais, né, cigana? Hoje em dia é o cartão de crédito. Eu fiz lá, eu derrubei o jarro, lembra? O jarro valioso. Derrubei no chão. Eu pedi desculpa, mas vai ter que pagar o jarro. Você, nessa reencarnação aqui, muitas coisas que te aconteceu foi para o equilíbrio da balança. Caô, meu pai Xangô. Então, não olhe para o seu passado, isso é para algumas pessoas, né? Mas é um bom número de pessoas. Não olhe para o seu passado com dó de você, ou com revolta, ou para a sua vida como uma vida difícil, desafiadora. Não. Olhe para a sua vida assim, poxa vida, eu paguei tudo que eu fiz, hein? Eu paguei. Teve uma época na vida da cavalinha, que a cavalinha chorando na época, falando com os guias, pedindo ajuda, porque a vibração já não tinha caído, já estava lá, para baixo lá do poço, né, do fundo. E a cavalinha falava, eu já paguei. Não só o que eu fiz, mas até que minha ancestralidade fez. Por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? De tanta dor, de tanto sofrimento que estava sentindo. Então, tem algumas pessoas aqui que talvez estão passando ou passaram por situações assim. E aqui a cigana está falando, você quitou débitos. Tá? E outra coisa importante, essa reencarnação que você está aqui, Leão, é a era da sabedoria. Por que você acha que você está aqui na era da internet, do digital, das inteligências artificiais e de tudo? A informação chega numa velocidade quase que da luz, né? Porque aqui você veio para cá nessa época, por quê? Para ter clareza, para ter sabedoria, para ganhar experiência, conhecimento. Coisa que muitos dos seus ancestrais não tiveram essa oportunidade. Não tiveram a oportunidade. Embora os seus guias espirituais estejam em dimensões que já existem coisas mais avançadas do que a nossa internet aqui, eles habitam em dimensões que tem coisa muito mais além. Para nós aqui, em relação a algumas pessoas da nossa família, da ancestralidade, a gente está bem à frente. Então, perceba que essa clareza, né, essa carta que veio aqui, trazendo a luz, significa que você veio aqui para ressignificar, para resgatar, para aprender. Você é um aluno, mas você também é professor. Você é aluno e você é professor. E o equilíbrio disso é você saber quando você precisa ensinar, falar e quando você precisa ficar quieto e aprender, como um bom aluno. Tá? E eu não estou falando de pessoas, escutar a vida, aprender com a vida. A hora certa de agir, a hora certa de deixar a onda passar. Tem hora na nossa vida que a gente precisa só observar. E deixar o furacão, o negócio se acalmar. E aqui algumas pessoas estão passando por desafios porque não está sabendo a hora certa de fazer isso. Mas a sua espiritualidade vai te ajudar, tá? Ó, carta da ilusão, que é a carta do profundo. Tem um mago aí que acompanha você, tá? Leão. Uma feiticeira, um mago. A Lara Exu. A maioria aqui, a cigana fala que é Exu, né? A maioria aqui é Exu. Tem alguns que não é ligado ao arquétipo de Umbanda, não. Figura de um mago mesmo.
um bastão na mão, cabelo bem branco, liso, escorrido assim no ombro. Tem uma capa também, similar à de Exu, mas não carrega um tridente, carrega um bastão, como se fosse um cajado. Como se fosse uma varinha mágica, né? Mas é grande. O que essa energia está querendo te dizer? Sabedoria, meu filho, você pode transformar. Aqui, como que eu vou explicar isso, minha cigana? Vamos lá, meus amores, o povo cigano não transita só nas ruas, nos acampamentos e nas cidades, eles também transitam na linha do espaço-tempo. Eles vão para frente, para trás, e aqui a cigana está me mostrando uma versão, acredito nisso, multidimensional sua, paralela, em que o mago é você. Meu Deus! E o mago é você, por isso dessa ilusão e dessa clareza. Porque o mago, ele pode criar campos de ilusão e ele pode desfazer e transmutar as coisas. O mago, ele tem esse poder. O mago, ele atua no mental, na mente. Então, vamos supor, um mago, ele pode criar uma ilusão na cabeça de uma pessoa e a pessoa acreditar naquela ilusão. Por exemplo, vamos dizer numa situação de risco, de perigo. Você tá lá no estacionamento escuro do mercado, guardando a nota lá na bolsa ou mexendo no celular, sei lá. E tem alguém lá que vai fazer o mal para você, né? Aí o seu mago pode criar um campo de ilusão e você simplesmente ficar invisível. Um campo de ilusão na mente de quem está mal intencionado e essa pessoa não te vê. Como isso já aconteceu algumas vezes. Meus amores, estou dando um exemplo, né? Então, aqui o mago é você, a feiticeira é você, mas não é aqui nessa dimensão, não. E não acho que a leitura, ai, cigana, que leitura de tarô é essa? Meu Deus, cavalinha, nunca foi num lugar assim, meus amores, bem-vindos. Você nunca veio, você tá na primeira vez no canal certo, na hora certa. Continue. Calma, você vai entender muita coisa. Por que essa subpersonalidade ou múltipla personalidade sua, né? Por que essa múltipla personalidade sua apareceu aqui? Porque ela quer te ajudar. Porque ela quer te ajudar, porque aqui a herança de vidas passadas não é só vidas passadas. Aqui o grande mistério e o grande segredo na vida de Leão tá a vida paralela, simultânea. A gente colocou aí na descrição do vídeo, porque nós também vamos, se a cigana achar necessário, acredito que sim, falar de herança de vidas passadas, de ancestralidade, mas aqui o que eu vejo é uma vida simultânea. E que você tem muita sabedoria. Que você é um feiticeiro, você é uma feiticeira, você é um mago. Então, traz essa energia de você lá para você aqui. Porque isso vai te dar muita clareza. Qual é o seu problema, Leão? É amor? É afetivo? É ganhar dinheiro? É comprar casa? Qual é o seu problema? Você com essa força do mago aqui, ó, pá, pá, pum. Em uma semana você resolve tudo isso aí e muito mais. Como que eu vou me conectar, meus amores? Não tem como eu passar uma iniciação para vocês aqui, uma leitura de tarô. Mas vamos lá, né, cigana? Um caminho para alguns aqui aprenderem a fazer magia, a trazer de volta esse poder em você fazendo assinatura aí, membros do canal, no Espiritualidade Livre, 3º nível. Né? Vai te ajudar, porque lá tem muita magia, muita coisa, né? Na sequência, a carta do universo. Meus amores, que leitura é essa, cigana? A senhorita precisa falar, porque é a carta do desafio. Porque eu tô meio assim, eu tô meio, vamos dizer, não é constrangida. Eu tô me conectando tanto com esse mago de vocês,
que eu não tô conseguindo falar o que a cigana pede para mim falar para vocês. Então eu vou desconectar com esse mago de vocês, né? Vamos lá, peraí, minha cigana, deixa eu desconectar, porque como que o aluno vai ensinar o professor? Não tem como, né? Vou desconectar. Ok. Agora vamos falar com o leão, com você. Ok, leão. Meus amores, você tem uma herança de vidas passadas. Obrigada, minha cigana. Gratidão. Você tem uma herança de vidas passadas que você carrega. É aí, ó, a tendência de querer resolver e salvar familiares, pessoas da casa. Tá ressoando aí, Leão? Vamos lá. O quanto de energia você dá pro seu marido, para os seus filhos? Às vezes a filha já é casada. Mãe, tô com um problema, vem reclamar para você. Como que você encara isso? Ou quando você recebe a notícia de que sua mãe tá doente. A minha mãezinha tá no hospital, tá doente. Às vezes acontece. Como você encara isso, Leão? Por quê? Porque aqui tem algo que influencia muito, que é um padrão repetitivo de leão, e isso não vem só de você agora, vem de vidas passadas. É aí a preocupação, o querer ajudar a família. Eu não sei por que vocês sofreram tanto com a energia de capacidade de ajudar, quando que na verdade não dependia de vocês. Aqui tem algumas pessoas que passou por tanto trauma. Nossa, eu tô vendo tanta coisa. Desculpa, eu tenho que falar ruim aqui que aconteceu nas suas vidas passadas, com um ente querido, com um familiar seu, até casos de desencarne, e que algumas pessoas aqui se culpavam por não ter impedido. Como que você ia impedir o outro de passar por aquilo, de desencarnar? Não tinha como impedir. Então aqui tem um sentimento de culpa, tem um sentimento de preocupação exagerada, tem um medo. Você é uma mãe que seu filho vai para balada ou sai de moto, você fica com o coração na mão, esse medo, isso tá ressoando com você, Leão? Porque para algumas pessoas aqui é o medo de o meu ente querido ir embora, de meu ente querido se machucar, o medo de meu filho ser mandado embora, o medo de meu filho ficar desempregado. Às vezes você não tem tanto medo de sofrer, mas o seu medo é que o seu filho sofra, que o seu marido fique desempregado ou que ele adoeça. Vocês estão entendendo? E aqui a cigana fala para você, agora você está olhando para isso, filho. Porque isso aqui não tá em carta, não. É o que ela pediu para falar. Tá? Ah, mas vamos lá. Eu já desconectei, né? Mas vamos lá. Vamos falar do seu mago de novo, de você, né? Mago, feiticeira de novo. O que esse mago tem a ver com essas vidas passadas? Essa vida passada que nós estamos acessando aqui é uma vida muito antiga. Você já teve aqui várias vezes. Muitos aqui já foram reis, rainhas, escravos, né? Por quê? Porque a vida é eterna. O que você tem é uma capa, uma carninha que você está aqui numa dimensão, né, de um universo que é muito maior do que a gente, a ciência e os astronautas e tudo mais explica. Isso que a gente sabe. A cigana Esmeralda fala que é uma pequena fatia, né? Ela fala, pega a melhor fatia, a menor fatia da pizza. É o que vocês sabem sobre o universo, sobre existências e dimensões. Ou seja, praticamente Cigana Esmeralda está falando, vocês não sabem nada, né? Eu sei, Cigana. É que a minha linguagem é mais direta assim.
Então, perceba esse padrão e decida não se preocupar muito. Não carregar as preocupações que não são suas. Outra coisa aqui que afeta os seus relacionamentos atuais, e aqui é na vida amorosa, tá? Aqui é na vida amorosa. Eu não sei se você vai gostar disso, Leão, mas a gente precisa falar. Muitos de vocês aqui eram reis, rainhas, né? Maioria aqui reis, tá? Homens. Aqui, Leão, a maior versão de você tá vindo como masculina. Ah, mas eu sou mulher. Tá, você acha que todas as encarnações você foi mulher? E aqui, Leão tinha muito domínio, né? Em algumas culturas, e até mais de uma mulher, né? Principalmente lá no Oriente, né? Cigana Esmeralda do Oriente. A senhorita sabe muito bem disso, né? Eram várias mulheres. Então, domínio. Então, qual é o desafio na vida amorosa de Leão? A posse, o domínio. Vamos lá. Você tem uma tendência a querer dominar o outro, mas não gosta de ser dominado. E quando você negar, eu sei que muitos aqui vão negar, é mais um sinal de que isso é verdade. Porque você domina o outro sem perceber. Por exemplo, às vezes a mulher é aquela mulher da casa que não grita, não fala alto. Ela é boa, ela não ofende o marido. Mas ela faz ele fazer exatamente tudo o que ela quer. Tem que ser do jeito dela. Usa um jeitinho, às vezes até se vitimizando, às vezes, né, uma choradinha aqui, ali. Ou seja, ela tá dominando. Mas ela não tá gritando, ela não tá impondo, ela não tá sendo autoritária, tá com jeitinho. Tá sendo feito tudo do jeito dela. É domínio. Tá? Um exemplo, tá? Então, aqui, se tem uma herança de vidas passadas que influencia os padrões de relacionamentos de Leão, principalmente falando de afetivo, amoroso, é o domínio, é a posse, é querer, perceba, querer que o relacionamento tenha, é como se você traçasse um rumo. Controle, sabe controle? Tem que ser assim, e se não é, você tira você da zona de conforto, aí você fica irritado ou perde até o tesão pela pessoa, até a vontade pela pessoa, perde o interesse. Por quê? Porque tem que ser daquele jeito. Isso é um desafio na vida amorosa de Leão. E na sua cabeça você tá querendo certo. Você não faz isso para querer dominar a pessoa. Você faz isso porque você fala, tem que ser o certo. O relacionamento tem que ser assim, a mulher tem que fazer assim, o homem tem que fazer assim para dar certo. Na sua cabeça é isso que é certo. Só que você precisa entender que o outro tem outra cabeça. Foi criada numa família totalmente diferente da sua. Tem padrões de vidas passadas, heranças e ancestralidade totalmente diferente da sua. E que não vai seguir esse padrão. Mas ainda assim pode ser que a pessoa te ame. E aqui alguns casamentos e relacionamentos que tinham amor fracassaram. Então, para duas pessoas viver bem, tem que amar. Não é só amar. Porque tem pessoas que se amam e que não estão juntas. Se gostam, mas não estão juntas. Porque a parte emocional, a parte ancestral e as influências espirituais atrapalham. E eu não vou mexer nessa cumbuca hoje não, tá, Cigana Esmeralda? Qual cumbuca, né, Leão? Tá abrindo aqui, mas a gente vai deixar para outra leitura. Sei lá, talvez mais pra frente. A leitura de
influência espiritual que atrapalhou o seu relacionamento, porque aqui tem algumas pessoas nessa situação, tá? Espíritos. E não é espírito longe, não. Sua ancestralidade ou ancestralidade da pessoa atrapalhou. O que eu faço? Tem que limpar essa energia. Corrigir padrões, mudar a forma como você pensa, porque daí você desconecta, né, com essa ancestralidade. Vamos lá, cigana, vamos falar da ancestralidade de leão. Quais são os maiores bloqueios que você tem e remete que tem ligação à sua ancestralidade? A sua família, que às vezes você nem conheceu, né? Muito mais lá para trás, de bisavô, bisavó. Quais são os padrões repetitivos de leão? Mostra, cigana. Oriô. Ô, leão, deixa o seu like aí, leão. Deixa o seu reparo vídeo. A carta do guerreiro. A energia da árvore. A ancestralidade aqui sendo confirmada. E a energia do caminho. Meus amores, divisão. Guerra, divisão. Aqui, ela tá me mostrando que a maioria de vocês, essa reencarnação, essa vida passada aqui, que você existia com esses ancestrais, tá? Tinha muitas guerras, muita briga por terra, briga por poder. E a família acabou se dividindo, né? Por exemplo, tem lá na tribo, tem o cacique e tem o pajé. Vamos supor que um tem uma ideia, o outro tem outra. Mas é o outro que manda, tá? Mas o outro lá começa a adquirir tanto conhecimento, começa a querer mandar também, e de repente um tem uma ideia. Não, nós vamos fazer uma barragem nesse rio aqui, esse ano nós vamos plantar esse grão. O outro fala, não, eu tô olhando pro céu, vai chover, vai não sei o que, nós vamos plantar isso aqui. Aí tem a briga, aí tem que meter uma cerca lá, dividir. Então você faz do seu jeito, eu faço do meu. Aí um pouco do povo fica do lado de lá, um pouco da família fica do lado de cá, e aí começam as brigas por terras, e que futuramente isso foi evoluindo até que chegou no homem branco, e aí não era mais a briga por terra, aí era o homem branco chegando e roubando toda a terra de vocês. Por isso que aqui você tá num cavalo indo pra guerra. Por que que leão aqui é um guerreiro no passado? Por que que os seus ancestrais foram guerreiros em busca do alimento, da plantação, da terra, dos caminhos? Tá vendo que tem 2 caminhos, né? Sobrevivência. Então, vamos lá. Leão aqui, pode ser que algumas pessoas estão vivendo um casamento, não é o melhor casamento do mundo, mas tá indo, né? A vida familiar é tranquila, né? Ninguém vive um dentro da casa do outro, mas sei lá, você gosta da sua irmã, do seu irmão, tá todo mundo bem. Só que o dinheiro de leão? E o dinheiro de leão? Como é que tá? E algumas pessoas aqui, é aquela energia de sempre começar alguma coisa, não conseguir terminar, não acreditar, duvidar, o medo, a incerteza. Isso é um padrão ancestral, tá? E vamos lá, a gente não pode colocar vocês tudo numa cesta, porque é uma leitura coletiva. Leão. Algumas pessoas aqui, a divisão na família, e que algumas famílias aqui são divididas, de repente, fria, né? Família fria. Passa aí 6, 7 meses sem um ligar pro outro. Porque isso aí já vinha lá, ó. A divisão, a guerra entre vocês, né? Então é frio, não é aquela família amorosa, tá? Isso é para algumas pessoas. Então, o que você precisa aprender de tudo isso? Vamos lá, Leão.
Como a gente colocou aí no título, né? Como sua herança de vidas passadas influencia os seus padrões de relacionamentos atuais. O que você tem que fazer? Você é a pessoa que precisa ter a comunicação amorosa. Você é a pessoa que tem que pegar aí, ó, no seu WhatsApp, ele mandar uma mensagem para aquela irmã e falar: ó, minha irmã, faz tempo que eu não te vejo, tal, não ligo para você, nada, mas eu amo você, viu? Tô trabalhando muito, não dá tempo de ir na sua casa, mas eu te amo, viu? Eu lembro de você. Você aqui é aquela pessoa que tem que trabalhar a amorosidade. Você é aquela pessoa, né? Um número de pessoas aí que precisam vencer o medo em relação ao futuro, aos meus caminhos. Aprender que a minha vida financeira, o meu trabalho, não é para fritar o meu cérebro, para deixar eu com ansiedade, com síndrome de borderline, com estresse crônico. Não. O trabalho nem sempre é uma delícia, mas precisa estar em equilíbrio. E não para ser um desespero, um fardo na vida de Leão. Então, se tratando de previsões, de revelações, porque as pessoas acham que tarô é ferramenta de adivinhação, inclusive hoje eu já ocultei uma perturbada aí, e comentou lá no vídeo da Dona Maria Mulambo, que 50 minutos de vídeo para falar muito pouco das cartas, do que vai acontecer, a pessoa quer adivinhação, né? Esse tipo de pessoa é oculto. Porque tarô não é isso. Adivinhação, para ficar falando o que vai acontecer com a sua vida. Tarô é ferramenta de autoconhecimento para você se observar. Eu saber o que vai acontecer, o que vai mudar na minha vida. Preciso me conhecer primeiro. O sujeito na frase é o mais importante, mas vamos lá, né? Você, Leão, vai para um outro caminho. Nos seus próximos dias, você escolhe algo diferente. Você escolhe tratar os da sua casa com uma comunicação amorosa de um jeito diferente. Você acaba com a divisão. Você é aquele ou aquela que vai encarar o guerreado, o seu trabalho, como algo que é para ser honroso, gostoso de fazer. E se não tá legal nesse trabalho, eu vou para outro rumo. Então, você tem uma previsão que acontece aqui, é uma mudança na vida financeira de Leão. E agora, o que você faz? Você pega a ancestralidade de luz. A ancestralidade de luz que acabou com as guerras, com as brigas por causa de terra. Os ancestrais que trouxeram a paz. Que são os seus guias, que é o seu cigano, que é a sua cigana, que é o seu Exu, a sua pombagira, o seu caboclo, seu preto velho, os guias de luz, seus ancestrais de luz. A cigana manda para você a carta dela mesma, falando que tem uma cigana poderosa aí que vai te ajudar. Confia nela, acenda uma vela amarela para sua cigana, falando da prosperidade. Ah, mas a minha cigana é rosa vermelha, gosto de vela vermelha. Claro, meus amores, a cigana esmeralda prefere a vela verde, mas de vez em quando ela mesma pede para acender uma amarela, para trabalhar a energia do ouro, do dinheiro, da riqueza. Se você quiser oferecer cacho de uva, frutas da cor amarela, melão, laranja, pera, simbolizando e trazendo, pode regar com mel, pode colocar assim, ó, dá licença minha cigana, algumas moedas, né? Essa daqui fica aqui no altar da cigana, que fica aqui ao lado, tá? Você pode colocar algumas moedas, tá? Vinho, e conversar com a sua cigana para que dentro de você, da sua mente, seja desbloqueado essa divisão, esse medo, essa briga pelo sustento, pelo dinheiro, essa batalha pelo trabalho, essa guerra interna, essa energia de ancestralidade,
negativa que talvez você esteja repetindo, tá? Ela manda para você a carta do conhecimento. Meus amores, tem algo que vai ser revelado para você depois que você fazer esse acendimento, tá? Faz esse acendimento. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as velas, se você quiser comprar. Se eu achar algumas coisas interessantes, como leque cigano, taça, enfim, eu vou deixar aí também. Compre, faça. Se você já tem, beleza, melhor ainda, você já pode fazer hoje, né? Vai desbloquear muita coisa aí dentro de você. E provavelmente, para muitos aqui, tem um novo caminho de vida, tá? Tem um novo caminho de vida. Você não vai seguir o caminho do medo, o caminho da guerra, da briga. Você vai para o caminho da confiança, do amor, tá? Oriô, cigana. Mensagem final para o signo de Leão. Vamos lá, Leão. Vamos ver agora qual é o seu maior potencial de vida que você puxou lá da ancestralidade, dos seus ancestrais e das suas vidas passadas. Qual é o potencial de vida deles, cigana? Aquilo que é potência, aquilo que é bom em você, que você trouxe de vidas passadas, porque não é só coisa ruim não, né? A carta do tempo, a energia aqui do coração. Ai, que coisa linda isso aqui. E a energia do amor. Eu já tinha sentido isso, só confirmou, né? Vamos lá. Por que você tem aí uma versão sua multidimensional paralela que você tá um mago? Porque em vidas passadas você era um curandeiro. Alguns aqui que eram pajé, xamã, curandeira. Você era a mulher que orava, que rezava e mexia com o tempo. Tá precisando chover. Você ia lá, fazia uns riscos no chão, né? Se comunicava com as árvores, com as nuvens, fazia uns negócios lá. Quando eu olhava para o céu, começava os trovão, começava a vir uma tempestade. Meus amores, esse negócio de dança da chuva, aliás, nosso folclore, né? As lendas e tudo que tem por aí, sempre tem algo de verdade por trás. Aliás, o que há algum tempo a gente falava era impossível, é ilusão, não existe, se tornou realidade. Então, toda a ilusão, todo faz de conta, né? Toda a realidade um dia já foi um faz de conta, e todo faz de conta ou capaz que isso existe, um dia vai existir. Por exemplo, a internet. Se você for ver essa vida aqui que você levava, se alguém falasse num aparelhinho, igual a gente fala hoje no celular, ia falar que era extraterrestre. Naquela época, e hoje é a coisa mais comum. Então, você curandeira, a mulher que conversava com o tempo, fazia chover, fazia sol, você que consultava, como se fosse o tarô, as runas, pelas pedras, pelos gravetos, pegava um monte de graveto, jogava lá e lia, via e revelava para a pessoa, seu sonho está fazendo isso, isso, isso. Interpretava os sonhos. Aqui tem umas bruxas feiticeiras assim, tá? Isso é um potencial. Algumas pessoas que trabalhavam em castelo para o rei, para a rainha, e que liam, né, viam o sonho que o rei teve. O rei falava, sonhei com isso. O que você tem para me dizer? Ela ia lá, consultava a borra de café, a água, os gravetos, os negócios dela lá, e via, falava, é isso, vai acontecer isso. O senhor precisa tomar essa decisão aqui em relação ao reinado. O rei falava, ok, vou fazer. Pois aquilo que ela tinha falado acontecia. Então, aqui, Leão, o que isso envolve você nessa vida atual? O seu relacionamento com o tarô, por que você está aqui numa leitura de tarô? De outras vidas.
Agora parou, mas tinha umas lindas aí que falavam, o cavalinho, eu sou viciada em tarô. Sou viciada. Não, você não é viciada. É que isso já é uma conexão muito antiga com você. Isso aí já está presente na sua vida há muito tempo. Aqui, alguns pajés curandeiros, com a força do amor, curava. Chakra cardíaco expandido, cura. Tá? Aliás, tem algumas... Eu não vou falar terapia, né? Mas tem algumas pessoas que fizeram uma meditação, um monte de pessoas num círculo, em posição de lótus, meditando pela paz e emanando do coração sentimentos como amor, alegria, enfim. E esse estudo, foi feito um estudo, né, em volta disso, dessa experiência, diz que nessa hora que eles estavam meditando, os índices de criminalidade, as coisas diminuíram. Né? Então, quando tem muitas pessoas com chakra, com coração, com amor emanando, a tendência é o bem prevalecer. Tá? E você era um curandeiro, um pajé, um xamã. Então, isso sendo o seu maior potencial de vida passada, você tem que trazer essa cura para agora, para sua vida agora. Porque aqui nós estamos acessando uma das vidas passadas. Uma das. Que você era o xamã, o pajé, a feiticeira, a vidente. Tá? Então, isso está dentro de você. Tá? A carta da conciliação, ó a energia lá da briga, da guerra. Tá? Ó a confirmação. Leitura canalizada é assim, né? Primeiro o guia fala, depois o tarô confirma. Tá vendo a carta da conciliação? Você era a pessoa que apaziguava com amor as guerras, as brigas de família por terras, né? Lá na tribo, quando tinha uma briga, uma discussão. Não só da sua família, mas das etnias vizinhas, né? Das tribos vizinhas, quando tinha briga por causa de terra. Você é a pessoa que trazia a paz. Então, você deve ser essa pessoa na sua casa, no seu terreiro, na casa de ayahuasca que você frequenta, no seu relacionamento amoroso com o seu filho, com o seu marido. Você tem que ser a pessoa que traz a paz. E não aquela que revida, que sustenta a guerra. Dente por dente, olho por olho. Vamos lá, meus amores. E a carta da sincronicidade, é claro, né? O que você precisa fazer? Entrar em sincronicidade com seu coração, com o amor, com essa energia curandeira, de curador que existe dentro de você, para trazer essa energia, esse potencial de vida passada para a sua vida atual. E você pode fazer isso, falando com essa energia. Eu acesso agora a minha versão de vida passada, que eu era uma curandeira. Eu invoco a sua sabedoria agora, para que essa sabedoria se manifeste na minha vida. É claro, vai fazer isso, acenda a vela para sua cigana, ou para o seu cigano, ou para sua pombagira, para o seu Exu, vai fazer com ancoramento, né? Essa invocação. Certo, Leão? Chegamos ao final. Oriô, Saravá, Optchá, cigana. Eu te saúdo, cigana Esmeralda. Obrigada, mulher. Leão, agora você vai lá. Membros do canal, assinatura. Faz lá a sua assinatura, tá? Venha fazer magia com a gente, né? Aprender a fazer banimento, proteção. Cuidar da sua espiritualidade. Sua espiritualidade precisa ser cuidada. É o terceiro nível, tá? Espiritualidade livre, lá em membros. E é claro, né, eu sempre sugiro após, né, o final das leituras, que você vá aí, ó, na playlist do canal e veja a leitura passada do seu signo, tá, Leão?
Se você não viu a leitura de Exu, de Dona Maria Mulambo, Pombagira, Cigana, vai lá, veja. Todas as leituras aqui no canal são atemporais. Porque a espiritualidade não tem esse tempo linear. Então você pode ir lá, veja a leitura, que tem mensagem para você, tá bom? Que o povo cigano te abençoe. Que o povo cigano possa trabalhar essa noite na linha do espaço-tempo, futuro, passado, vidas simultâneas, multidimensionais e paralelas, e que possam trazer o equilíbrio, a sua melhor versão, a ponta física, né? Que você possa viver a sua melhor versão aqui na Terra. Tá? Oriô, salve o povo cigano, salve a carruagem cigana. Gratidão, Leão, e até a próxima.